Hoje eu queria falar de algo prático na tua vida. E eu queria que você prestasse atenção nas dicas, ok? Hoje eu vou falar para vocês algo da teologia que é a teologia prática, tá bom? Hoje eu vou falar sobre termos práticos da teologia. A teologia se divide em 3 partes. Existe a teologia doutrinal, e a Igreja Adventista prega muito doutrinas. Existe a teologia moral, ética, aquela coisa assim, tipo assim, não pode fazer isso, pode fazer isso, não é bom fazer isso, tá? É a teologia ética. A Igreja Adventista também prega sobre ética. Mas existe uma terceira teologia, a teologia prática, que é muito pouco pregada por nós. Então hoje eu queria falar sobre o devocional vosso. Como você pode viver dia a dia com Deus, ok? Então pegue a sua Bíblia, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16. A carta aos Coríntios, capítulo 16. Quero ler com vocês o verso 13 e 14. Então tá bom. Tá, não sabia. Bom. Se tiver algum diácono de bom coração buscar uma aguinha para o pastor, eu agradeço. Tem alguém? Olha, os dois, bom corações. Obrigado. Sérgio vai. Obrigado, Sérgio. Vai casar logo, né? O bolo é seu. A minha versão diz assim: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com quê? Com amor. 1 Coríntios capítulo 16, 13 e 14. Paulo, ele dá algumas instruções para mim e para você, especialmente para os coríntios, tá? Mas nós vamos tirar lições para a nossa vida aqui. Primeiro ele fala assim, sedes vigilantes. O cristão não deve ser uma pessoa, como posso dizer, dormente. Não pode ser uma pessoa vacilante. É uma pessoa que tem que estar vigiando. E como que eu vigio? Eu tenho que prestar atenção nos meus atos e nos atos das pessoas, tá? Uma pessoa vigilante é assim, ela presta atenção no que ela está fazendo e o que os outros estão fazendo, ok? Depois assim, permaneceis firmes na fé. Nós devemos estruturar a nossa fé na rocha, construir a nossa casa na rocha. E a rocha é quem? Cristo Jesus, ok? E diz para a gente, portai-vos varonilmente, ou seja, sede homens. Mulheres, sejam mulheres maduras. Tá cheio de crente bebê. Qualquer coisinha sai da igreja. Não é firme, não é um cristão maduro. Não tem, de alguma forma, discernimento para separar as coisas do dia a dia. Tudo leva para o lado pessoal. Paulo diz, sejam homens, sejam mulheres maduras. Ok? E diz o seguinte, fortalecei-vos. Agora, essa última indicação dele aí, sugestão, fortalecei-vos, ou sedes fortes. Eu queria hoje propor uma ideia, algumas ideias para que você seja forte. Que não seja mais um crente capenga, um crente meia boca, um crente 6 horas, né? Como eu sempre falo, irmão, 6 horas por mim, porque eu estou mal, 6 horas por mim. Não, você precisa ser forte. Você é o sal da terra. O sal da terra, ele influencia. O sal, quando você coloca no alface, o sal fica gosto de alface? Não, o alface fica gosto de sal, não é? E outra, o sal também tem uma outra propriedade. Ele consegue preservar. Ele consegue não deixar que o alimento apodreça. Ele consegue conservar o alimento. E você? Como é a tua vida? As pessoas que estão ao redor de você, você está conseguindo conservar o sabor? Você está influenciando ou sendo influenciado?
Eu queria propor para vocês algumas disciplinas espirituais, tá? Então, eu quero começar por uma aqui. Então, se você tem um caderninho, um cantinho na Bíblia, anote o que eu vou dizer para você. É importante, ok? Desculpe, gente. A primeira disciplina que eu gostaria que você colocasse em prática na tua vida é algo que você já sabe, mas talvez não despertou para a realidade da importância dessa disciplina. A primeira disciplina que eu quero passar para vocês é a absorção da palavra. Deus pede para que eu e você, de alguma forma, inculque a palavra dele em nosso coração e em nossa mente. Nós temos que realmente pegar a palavra e colocar dentro da mente. Eu li um verso agora para a Fã e para o Márcio, que a obrigação dos pais é inculcar a palavra do Senhor nas crianças. E você deve fazer isso com teus filhos e fazer com você mesmo. Mas pastor, como que eu faço isso? Como que eu absorvo a palavra? Tem 3 níveis de absorção. Veja que nível você está. O primeiro nível de absorção é a leitura da Bíblia. Quem aqui lê a Bíblia? Quem lê? Olha só, está absorvendo a palavra. Leitura qualquer um faz. Bem-aventurado aqueles que leiam e aqueles que ouvem. Então, o segundo nível de absorção da palavra é o ouvir. A maioria da população tem o privilégio de ouvir. É fácil ouvir. Nesse momento, você está absorvendo a palavra, porque você lê o verso bíblico e você está o que agora? Ouvindo. Mas, gente, isso qualquer um faz. Ler a palavra, ouvir a palavra é fácil. Ok? Isso é, como eu posso dizer para você, numa refeição, isso aí seria as coisas secundárias. Seria, quem sabe, um petisco. A coisa básica. Agora, aquilo que sustenta a tua vida espiritual não é apenas ler e ouvir, mas é estudar a palavra. Estudar a palavra. E como que eu faço para estudar a palavra? Como que eu pego a palavra de Deus e estudo ela? Existem alguns métodos para você estudar a Bíblia. Existem o estudo temático. Por exemplo, eu vou estudar sobre a graça de Jesus. Então, junto à Bíblia e junto uma concordância, outros livros, que me indique todos os textos que falem sobre a graça de Jesus. Eu vou estudar sobre a mortalidade da alma. Então, eu vou olhar os textos que falam sobre esse assunto. Então, esse estudo é simples, é o temático. Existem outros métodos para estudar. Nós, adventistas, nós temos o privilégio de ter a lição da escola sabatina. Porque muitas vezes você chega até a Bíblia e não sabe por onde começar. Aí alguns têm a ideia, já sei, vou começar por Gênesis, no começo. E começa a ler Gênesis e fica a vida inteira lendo Gênesis. Não passa, cansa, desiste em Gênesis. Só vai chegar no Apocalipse quando Jesus voltar, né? Porque na leitura não chega. Então nós temos que ter métodos. Um método eu falei para vocês, temático. O outro método é ter livros que ajude você a entender. Por exemplo, a lição da escola sabatina. E quero abrir um parênteses aqui. Quem já fez a assinatura da lição? Quem já fez a assinatura? Olha só. Deus abençoe vocês, viu? Quem não levantou a mão, Papai do céu vai cobrar. Tá bom? Façam a assinatura. Estudem a palavra de Deus. Tá. O que mais, pastor, que você pode falar sobre estudar? Eu vou dar, então, 3 passos básicos no estudo da palavra. Ok? Olha só, quando você for estudar a Bíblia, você precisa exercitar a cachola. Você precisa exercitar a memória. Precisa memorizar o texto bíblico. Antigamente, na escola dos profetas, ou os judeuzinhos, né, os baixinhos, eles tinham a obrigação de decorar o Pentateuco. Olha a prática que eles tinham. Eles tinham que decorar, saber de cor. Agora eu pergunto para ti, quantos versos bíblicos você tem no teu coração? Porque a Bíblia diz assim, ó, escondi a tua palavra onde?
Para quê? Para não pecar. Então veja, outra coisa, logo que achei as tuas palavras, fiz o quê? As comi. Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. O Senhor, meu pastor. Isso aí não vale, né? Todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele não pereça, mas tenha vida. Você sabe, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua? Ok. Agora eu vou fazer um desafio para a igreja. Um desafio para os adultos. Para os adultos, tá bom? Quem acertar vai ganhar uma assinatura. O pastor vai pagar uma assinatura para você da lição. Mas o desafio é o seguinte: tem que vir aqui na frente e falar o verso áureo da lição da escola sabatina. Quem memorizou o verso da escola sabatina? Não fala aí, vem aqui e fala. Não. Quem decorou vem aqui e fala, vai ganhar a lição. Se eu souber, vocês pagam para mim, pode ser? Eu vou falar. Está em Gálatas capítulo 6, verso 10. Por isso, enquanto tiverdes tempo, façam o bem a todos, mas principalmente os da fé. Não ganharam a lição, tá vendo? Gente, precisamos aprender a decorar. Nós estamos vivendo na era do Google, né? Tudo deixa para o Google fazer. Até receita de bolo, as mulheradas elas não estão mais decorando. Olha só, Cata, não decoram. Quando quer uma receita, vai no Google, coloca lá. Só que o dia que a palavra não estiver perto de você, não vai ter Google para te salvar. Então esconda a palavra de Deus no coração. Não precisa pegar textos enormes, pega um texto pequeno. Vai trabalhando ele. Por exemplo, esse texto da escola sabatina, a semana toda, sabe o que eu fiz? Eu estudava a lição e escrevia o verso bíblico. E escrevia. E mesmo assim não está totalmente claro na cabeça. É um esforço que temos que fazer. Por isso que é uma disciplina, gente. Você não nasce decorando as coisas. Outra coisa, você tem que meditar na palavra. Não adianta ler 50 vezes a Bíblia e não meditou. Não adianta fazer o ano bíblico e não prestou atenção no que está lendo. Como que eu faço para meditar, pastor? Eu leio o verso bíblico, fecho o olho e fico... É assim que faz? Não. Vamos meditar aqui. Pegar um verso que você conhece. Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos pensar nisso. Se o Senhor é meu pastor, logo eu sou o quê? Uma ovelha. Eu não sou leão, eu não sou lobo, eu não sou jumento, eu não sou cavalo. Eu sou o quê? Uma ovelha. Uma ovelha, ela é dócil. Ela não revida. Apesar que mandaram um videozinho no YouTube aí, né? Nos grupos aí, que as ovelhas desceram além no pastor, né? Hoje está assim, viu? Hoje está assim, Dora. Hoje está assim. Mas a ovelha, que é a ovelha, não é a ovelha negra, né? A ovelha. Não sentido racista, tá? A ovelha negra no sentido mal, tá? Não sei por que falam isso, né? A ovelha negra é má e a branquinha é boa, né? Mas tudo bem. Vamos pular esse discurso antes que eu seja processado. A ovelha, ela é dócil. E interessante que a ovelha, ela, através da vida dela, ela contribui para o próximo. O que a ovelha gera? Lã, que aquece as pessoas. Então, um cristão, ele é uma ovelha dócil, que ela contribui para as pessoas. Só que a ovelha é um animal pacato até demais, de que precisa de orientação, precisa que alguém guie, precisa que alguém dê alimento, precisa que alguém proteja. Por isso que o Senhor é quem? Meu pastor, não é meu patrão. O Senhor Jesus, né, ele é meu pastor, ele não é patrão, ele não é meu empregado, ele não é um computador que eu peço aquilo que eu quero e recebo, ele não é minha mulher, ele não é um Papai Noel que eu peço presente, ele é o meu pastor, ele atende às minhas necessidades. Olha quanta coisa bonita. Vocês precisam desenvolver o senso de meditação na palavra. Leia e faça perguntas para o texto. Não faça as coisas correndo. Você quer ser forte na fé? Não ser um crente 6 horas, como eu falei? Medite, memorize a palavra. E agora você tem que aplicar. Senhor, se o Senhor é meu pastor, nada faltará, o que isso representa na minha vida, no dia a dia?
Confiança. Fé. É ou não é? Fé. Então, a primeira disciplina que eu queria deixar com vocês é a absorção da palavra. Irmão, precisa ler, ouvir e estudar a palavra. Senão vai ser um crente meia boca. Qualquer ventinho de problema, chuvinha, é arrancado fora. A segunda disciplina, e eu queria gastar um pouquinho mais de tempo nessa, é a oração. Oração. Vamos ler alguns versos? Leia comigo Marcos capítulo 6, verso 46. Na minha versão diz assim, ó. E tendo-os despedido, subiu ao monte para dormir. Era para o quê? A orar. Ah, tá. Está falando de quem aqui? Jesus. Jesus, depois de multiplicar os pães, cumprimentou todo mundo da porta, foi educado, e depois foi dormir? Foi orar. Vamos ler outro verso? Agora, Lucas, vamos no livro de Lucas, capítulo 5, versinho 16. Na minha versão diz assim: Ele, porém, se retirava para lugares agitados, e lá ficava batendo papo até a noite, da tarde. Ele se retirava para lugares solitários e fazia o quê? Orava. Está falando de quem? Jesus. Olha outro texto bonito também, capítulo 6, logo à frente aí, verso 12. Vire a página aí. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite inteira fazendo o quê? Os versos que eu li para você tem alguns pontos importantes que eu e você precisamos atentar. Diz que Jesus ia para um local, ele tinha um local específico de oração. Eram lugares agitados? Eram lugares o quê? Solitários. No caso aqui é no monte, em cima, no pé do monte. Alguém sobe no monte para fazer festa, bagunça lá? Não, todo mundo quer ficar embaixo, quer sossegado. Então Jesus, ele deixava o lugar agitado e subia para ter uma comunhão com Deus. Outra coisa, ele tinha tempo. Ele tinha uma hora específica. Em alguns versos diz que ele ia à tardezinha, ao amanhecer, ou se não, durante como? Durante a madrugada. Então Jesus tinha um local, ele tinha tempo, e uma coisa interessante, ele orava sozinho, só ele. A oração ela pode acontecer de duas maneiras, pode ser congregacional, mas pode ser secreta, ok? Eu vou ler mais um verso para vocês entenderem melhor. Lucas 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando, e em certo lugar específico. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a pregar sermões. Senhor, nos ensina a fazer visitas missionárias. Senhor, nos ensina a dar estudos bíblicos. Senhor, nos ensina a orar. Você não nasce sabendo orar. Você precisa o quê? Aprender. Mas quando você aceitou Jesus, quando foram buscar você, pregar o evangelho para você, alguém chegou para você e falou assim: hoje você vai aprender a orar. Então vamos lá, fecha o olho aí. Aí você fecha o olho. Aí fala, junta as mãozinhas. Você junta as mãozinhas. Repete comigo: Papai do céu. Foi assim que você aprendeu? Por isso que nós fazemos isso com as crianças. A oração precisa ser ensinada. Eu tenho o privilégio de ir em várias igrejas. E é interessante, a maneira como o líder ora, a congregação toda vai orar igual. Por quê? Você entende que a maneira que o líder está orando é a maneira correta e a gente ora. Não é assim? A gente repete a oração. Repete. A oração, gente, ela deve ser praticada. E o que eu queria ressaltar aqui é que os discípulos olharam para Jesus e depois que ele terminou de orar, falou: Senhor, nos ensina a orar. Pergunto para vocês: vocês acham que os discípulos ouviram a oração de Jesus, sim ou não? O que vocês acham? Com certeza eles ouviram.
um judeu não ora em silêncio, não é costume de um judeu. Os costumes dos judeus eram em praças públicas fazer o quê? Oh Senhor, fazer as orações. Lembra quando Ana chegou ao templo e estava ajoelhada e ela apenas fazia o que com a boca, com os lábios? Aí quando o sacerdote Eli falou, está bêbada. Ou é serva de quem? De Belial. Porque os pagãos que tinham costume de orar em línguas estranhas, ou se não, em silêncio. Era um costume judaico, orar com voz alta. Então eu queria que você entendesse o seguinte. Eu quero que você aprenda como Jesus, os passos para a oração. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A oração de Jesus foi tão linda que impressionou os discípulos. E eu esqueci de terminar o verso com vocês, né? Lucas 11, verso 1, termina dizendo assim, ó. E um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Perceba que era uma prática, o mestre ensinar os seus discípulos a orar. Então, eu peço licença para vocês, como líder da igreja, eu queria dizer um pouquinho do que eu sei sobre oração. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Tá? Então veja, ó, em Mateus capítulo 6, no verso 5 e 6, diz assim, e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual a recompensa deles? Ser vistos pelos homens. Era para se aparecer. Agora o verso 6 diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. O princípio da oração é que ela seja algo particular com Deus. Então veja, você pode orar a qualquer momento do dia. Ellen White diz que nós devemos a todos os momentos mandar cartas ao Senhor, através da oração. Se ela estivesse viva, ela diria o seguinte, todo cristão deveria a todo momento mandar twitters para o Senhor. A todo momento, eu e você precisamos estar em pensamento com Deus. Existem vários tipos de orações. Existem aquela oração de improviso, sabe? De repente você está passando na rua, acontece um acidente, você olha e fala, meu pai, tem misericórdia daquela pessoa. É uma oração ou não é? Foi de improviso. Existem vários tipos de oração, né? Existe a de improviso, existe aquela que é solicitada para você, existe aquela que é voluntária sua, existe a oração que é comunitária, você vem, dirige a congregação, mas a oração que alimenta a alma, a oração que te preenche, é aquela que você faz o quê? Vai em secreto, em particular, e fala com quem? Com Deus. A oração em secreto deve ser a minha e a sua prática. Sabe por que você não é um cristão bem-sucedido? Sabe por que você não tem milagres na tua vida? Sabe por que você não é realizado espiritual? Sabe por que aquele rapaz que você dá estudo bíblico, que você visita, toma chazinho na casa dele, leva ele na igreja, faz tudo com ele, não se converte? Porque você não ora. Se os cristãos do mundo separassem um dia para ser cristãos verdadeiros, esse mundo viraria de pernas para o ar. O cristão é fraco e doente porque não ora. Vou mostrar para vocês como é verdade isso. Olha só. Vou falar da minha vida, antes de tomar vergonha na cara. Então vamos lá. Eu acordava cedo e orava, vou pôr alto, 15 minutos. Ó, alto, hein? De manhã, 15 minutos. Ok, durante o almoço, às vezes eu ia almoçar em restaurante, fazia a oração do restaurante. Já viram a oração do restaurante? É tipo assim, ó. Está parado, olha para o lado. Senhor, liga para o restaurante. É a oração do restaurante.
Então vamos pôr a oração do restaurante, 1 minuto. 1 minuto. Ok. Tá. Aí chegou a noite, eu vou dormir. E eu, como um bom crente, eu oro antes de dormir. Mas eu estou cansado do trabalho. Eu oro 5 minutos. Ok. 21 minutos por dia de oração ao Senhor. Ok? Guarda aí, 21 minutos. Pois bem, o dia tem quantas horas? 24. Vezes quantos dias na semana? Isso, são 168 horas que Deus te dá. Menos 21 miseráveis minutos, sobra 167 e 49 minutos. 167 horas e 49 minutos que eu gasto comigo, para mim, para minha carne, para os meus desejos, para minha vida medíocre nessa terra. E quero milagres. Ai, Senhor, olha, o Senhor não faz milagre na minha vida. Pastor, ora para mim, olha, eu sou fraco. É fraco mesmo, é miserável. Então eu estou dizendo para você, assim como Jesus gastava tempo em oração, você precisa passar tempo em oração. Você precisa dedicar tempo, compromisso. Você precisa, quando acordar cedo, entender o seguinte: espera aí, eu tenho um compromisso antes de trabalhar com Deus. E eu preciso no meu quarto de oração, eu preciso do meu canto de oração, eu preciso agora estar com o Senhor. E eu vou dar uma dica para você. Existe a oração de pensamento, essa todo mundo faz. É aquela que você chega do trabalho, vou explicar o que acontece. Lembrou que você tinha comprado uma mistura boa. Nossa, vou chegar em casa, a mulher vai fazer aquela linguicinha frita, né? Eu vou comer aquela linguicinha do Copacol, que dizem que a pelinha não é de couro, de porco. Eu vou comer. Chega, come, enche o barrigão. Aí vai assistir o Jornal Nacional. Só sangue e tragédia. Fala, meu Deus, vai só coisa, porcaria. Bem que o pastor falou, só tem porcaria. Eu vou dormir. Aí vai, deita, fala, opa, eu tenho que orar. Aí vai, se ajoelha no pé da cama e começa, em pensamento. Senhor Jesus. Quem aqui já dormiu orando? Acontece, porque não tem concentração. Então vou dar receita para você. Quando você for orar, fale. Abra a boca. Por isso que tem que ser num lugar secreto. Está entendendo aí no fundo? Lugar secreto. Deixa a tua mulher lá no quarto. Mas pastor, não tem lugar na casa. Jesus não tinha nem casa. Ele ia para onde? Para o monte, no meio do mato. Não é desculpa dizer, ai pastor, não tem um canto. Tem canto sim, um canto você tem na tua casa. Se não tiver, arrume, não é desculpa. Vai lá, se posiciona no lugar agradável, tá? Não precisa colocar milho para orar, tá? Isso aí nosso pai fazia, mas não precisa desse negócio aí. Lembra que o nosso Senhor é pastor, tá bom? Não é aquele cara que castiga. Mas enfim, ajoelhe ali, gente, e abra, fale. Converse em voz alta, não precisa gritar também, né? Deus não é surdo. Mas fale, converse com Deus. Eu vou dar uma dica para você que aprendi. Tá, Senhor, tá, pastor, eu cheguei, separei um tempo, tenho um canto, e agora eu vou orar. Mas o que eu vou falar com Deus? Vou falar para você. Segue esse passinho aqui, ó. Guarda, anota, irmão. Isso é importante. Quando você chegar na presença de Deus, primeira coisa que você tem que fazer: adorar. Adore o Senhor. Pastor, o que é adoração? Meu filho, fale para o Senhor: Senhor, o Senhor é imenso. Eu não entendo como o universo é imenso. E o Senhor disse que mediu o universo com a palma da mão, assim, ó. O Senhor é imenso. O Senhor disse que mediu o oceano com a concha das mãos. O Senhor é intranscendente. O Senhor é algo... Senhor, eu fico imaginando, Senhor, como eu sou uma poeira. E o Senhor se importa comigo. O Senhor é meu Criador, meu mantenedor. Exalte a Deus. Diga que está no coração. Hoje, uma forma de adorar o Senhor, sabe o que eu fiz? Eu acordei cedo, fui de frente com a janela. Me senti o Daniel. Abri a janela. Ainda bem que não tinha nenhum persa olhando, né? Aí eu comecei a oração assim, ó. Eu fico em silêncio. É a coisa difícil de eu fazer, ficar silêncio, tá? Fiquei em silêncio. Aí eu fiz assim, ó. Eu cantei uma música para te adorar. Como que é? Como que é a música? Não. Eu cantei uma música.
surgiu na cabeça, eu comecei a cantar a adoração. Mas a maioria das vezes eu canto assim, ó. Eu canto assim. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Estou vendo o irmãozinho dormindo. Tanta paz que dá. Adore. Cante. Então, olha lá. Primeira vez, eu cheguei perante o Senhor, você precisa entender o seguinte: Deus é maior, Deus é soberano, você é nada, você é pecador, Ele é tudo, Ele é Pai sobre todos. Adore. Se humilhe, né? Adore o Senhor. Depois, o que você faz, pastor? Vou falar para você. Agradeça. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas não faz aquela, assim, eu agradeço pela revista Vida e Saúde, né? Todo mundo fala assim, agradeço pela vida, saúde. Não. Fala, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Quando foi quinta-feira, eu tive um privilégio. Eu fui no médico com a minha esposa. Cheguei lá. O médico... É terça, Flor? Foi terça. Obrigado. Terça-feira. É bom que ela está porque não deixou mentir. Terça-feira. Atendeu ela, o médico, e me deu uma facada, né? Porque deu a receita dos remédios, né? Aí, em Umuarama, gente, tem várias farmácias. Mas nós fomos em uma farmácia. E desse tamanhozinho assim, ó. Então vai eu lá. Eu com a receita, a Poliana lá, entramos na farmácia. Quando eu olho assim, ela bem apertadinha, eu olho um rapaz assim, parado no balcão. Aí eu falei, eu conheço esse rapaz. Já vi esse cara de algum lugar. Eu falei, meu Deus, se eu não falar oi, ou se eu não reconhecer, ele vai achar que eu sou pastor metido, que eu não conheço. Sabe, tem esse negócio. Aí eu falei, Senhor, me ajuda a lembrar desse homem. Eu já vi ele. Aí eu falei, vou encarar, né? Porque ele olha para mim, aí se ele der uma pista, opa, irmão, sim, lembro de você, né? Aí ele olhou para mim e falei, oi, ele fez assim, oi, pastor. Eu falei, ele me conhece. Eu falei, oi, tudo bem, irmão? Já cheguei assim dele, né? Aí falou, tá lembrado de mim? Eu falei, irmão, me perdoe. Fui sincero com ele. Eu não lembro que situação que eu te conheci, mas eu te conheço. Ele falou, faz um tempo aqui, um ano que o senhor fez uma semana de oração aqui em Umuarama. E eu lembro com muito carinho essa semana. Até hoje eu tenho a lembrança da semana de oração. Só que eu nem sei mais como está a igreja, porque me afastei dos caminhos do Senhor. E aí começou a falar, reclamar, porque a primeira coisa que acontece quando a pessoa sai da igreja, ela não é culpada. Quem é culpado? É o pastor, é a igreja, é o vizinho, a mãe, o patrão. Ele não é culpado. Mas depois de muita conversa, ele falou assim, pastor, na verdade é que, eu estou acabado, eu me entreguei, pastor, eu tenho que ter vergonha. E eu comecei a conversar com ele, aí eu falei, vem cá, amigo, peguei ele no braço assim, levei no canto da farmácia, taquei-lhe uma oração ali, olha que bênção. Ele me abraçou, e eu falei, amigo, tinha tanto lugar para mim vir aqui em Umuarama, e eu vim justo nessa farmácia onde você estava. Então, gente, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, coisas pequenas. Agradeça porque você viu alguém que fazia tempo que você não via. Agradeça porque você tem uma família, uma casa. O coração precisa ser grato e você precisa falar. Então vamos lá. Adoração, agradecimento. E agora você faz o quê? Confessa. Fala, Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, eu sou egoísta. Eu poderia muito bem ter ajudado o irmão naquele momento, mas não ajudei, não coloquei a mão no bolso. Eu sou egoísta. Olha, eu sou preguiçoso, Senhor. Eu sou preguiçoso. Me pede para fazer as coisas, olha, uma vontade, eu vou arrastado. Senhor, muda esse coração ganancioso, esse coração tímido. Confesse, querido, fale as tuas mazelas. Você falar, se você não fala sobre os pecados, você não reconhece os pecados. E se você não reconhece os pecados, fica o pecado no teu coração. E você começa a viver como algo normal. Fale, hoje eu falei estupidamente com minha mulher. Senhor, me perdoa. Eu sou um cavalo. Muda esse coração.
confesse, fale as tuas porcarias da vida. Depois que você confessou, adorou, agradeceu, confessou, aí sabe o que você faz? Peça. Peça tudo que o teu coração pedir. Peça. Pode pedir tudo, pastor? Pode pedir. Mas como que é assim, pastor? Eu posso pedir tudo? Eu posso pedir um carro? Pede um carro. Mas escolhe a marca. Eu quero um Camaro amarelo. Pede. Se ele vai te dar, eu não sei. Mas sabe como funciona isso? Presta atenção aqui. Sabe por que a gente não recebe as coisas de Deus? Eu vou dizer. Deus não está preocupado a quantidade de vezes que você pede para Ele. Não está interessado. Não está interessado. Deus não está interessado se ao pedir você chora. Ou se não, se você justifica porque você quer o presente. Por exemplo, Senhor, me dá um Camaro amarelo, porque eu tendo um Camaro amarelo, Senhor, eu vou fazer o trabalho missionário. Senhor, eu vou buscar todos os perdidos em Goerê, nas fazendas. Eu vou passar na avenida ali, quando tiver um monte de jovens, vou colocar assim, eu sirvo a Jesus no carro. Senhor, eu vou pregar o evangelho com o Camaro amarelo. Já fez isso? Como é justificar o presente que você quer de Deus? Mas não é pecado, irmão. Peça. Agora, como que funciona? Você precisa entender o seguinte. Conforme você vai pedindo para Deus, seja sincero. Seja sincero. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso, eu quero isso. Você precisa demonstrar para Deus o tanto que você quer aquilo, que você almeja aquilo, você tem que demonstrar na oração. Como? Tendo tempo. Por exemplo, Senhor, eu quero que o Senhor converta o coração do meu pai. Ora uma vez, está entregue. Entreguei para o Senhor Jesus. Não é assim que funciona. Você tem que lutar em oração. Deus vai olhando o teu coração até o momento que Ele consegue ver sinceridade. Esses dias eu estava lá, orando. Senhor, manda pecadores, Senhor. Eu preciso batizar esse povo, meu Deus. Manda. De repente veio a voz. Para que você quer batismo, Adriano? Para cumprir meta? Para preencher ficha? Ou é para salvar pessoas? Mas foi um tapa na cara, irmãos. Às vezes nós pedimos, não é pecado pedir, mas pedimos porque somos egoístas. E Deus, Ele vai lendo o teu coração. Se você, por exemplo, quer que o teu filho volte para os caminhos do Senhor, se você quer ter uma casa, se você quer ter algo, você precisa demonstrar isso em oração. Deus, Ele vai lendo o teu coração, você vai insistindo, Ele vai lendo. Quando Ele vê sinceridade, Ele vai te conceder. Porque Ele fala assim, em tudo o que pedirdes em meu nome, eu darei. Mas pastor, eu peço e não dá. Então eu vou explicar o que acontece. Estou pedindo o Camaro amarelo, tá? Estou pedindo o Camaro amarelo. Vou pedindo. Chega um momento, irmãos, que Deus, Ele vê a sinceridade. Ele fala assim, o Adriano realmente quer esse Camaro amarelo. E ele está convicto que ele vai pregar o evangelho com esse carro amarelo aí, Camaro aí. Só que o Adriano, ele não tem maturidade no volante. Eu posso muito bem dar uma Ferrari para ele, se ele quiser. Mas o Adriano não tem maturidade no volante. E o Adriano não tem condição financeira para pagar o IPVA desse carro. Então, se eu der para ele, ele vai se enrolar todo. Então, já sei o que eu vou fazer com o Adriano. Então, como que Deus faz? Deus olha para o Adriano pedindo, coloca a mão no meu coração e arranca o desejo do Camaro amarelo. Vai chegar um momento que você vai falar assim, para que eu quero isso? Para quê? Então, querido, eu estou dizendo para você, insista em oração. Peça tudo, mas gaste tempo. A gente quer receber o produto, mas não quer pagar o produto. Tem que orar, irmão. Agora, olha para mim e fica vermelho agora. Presta atenção, olha para mim. Como você quer ter uma vida santa se passa a semana inteira comendo comida de demônio? Chega na igreja, não tem fome do Senhor, não tem fome de Deus em casa. Às vezes o pastor ou o pregador que está aqui parece um pai querendo dar comida para um filho que não está com fome. Nós não temos vontade de orar porque estamos enchendo a barriga, enchendo a mente de porcaria. E eu vou dizer algo para você, a sociedade prega mais teologia do que a igreja. Você passa a semana inteira no teu trabalho, nas tuas coisas, e a sociedade pregando que não presta. Aí chega na igreja, fica 1 hora sentado, 2 horas, ai, cansado, estou cansado. Querido,
Se você não orar, vai ser fraco. Precisa orar, está entendendo? Vou repetir, precisa orar, precisa gastar tempo em oração. Quer conhecer alguém? Ora com ele. Fala aqui, irmão, vamos orar. Fala aí, abre a boca, ora comigo. Ó Senhor Todo-Poderoso, ó Soberano Senhor Todo-Poderoso. Tá bom, e aí, o que mais? Fala. Ó Senhor, tenha misericórdia. Ó Pai, ó Pai. Fala, querido, fala. Não sabe que nós usamos a oração como uma ferramenta para ter algo de Deus. Por isso que quando você vai orar, você só sabe pedir, não sabe agradecer, não sabe abrir o coração. Porque você acredita que a oração é uma ferramenta para ganhar algo de Deus. A oração é uma ferramenta para você ter relacionamento com Deus. Põe isso na tua cabeça. Oração não é coisa para ter algo do Senhor. Oração é para passar tempo com Ele. Quer um exemplo? Semana que vem, dia 28, eu e minha esposa completamos 10 anos de casado. O primeiro ano foi difícil, mas são 9 anos maravilhosos. Olha só como 10 anos. Hoje, eu só de olhar para ela, eu já sei o que ela está pensando. Ela está olhando, olha que cara bonito, né? Não, ela está pensando assim, ó, o horário, Adriano. Presta atenção nas palavras, Adriano. Ela está ali, ó, cuidando de mim só com o olhar. Eu e ela, nós somos amigos. Eu aprendi que eu tenho que contar pecados para ela, irmão. Marido, você que é casado, você tem que abrir o coração para a mulher. Tem que abrir, tem que falar, tem que dizer o que sente, para que você e ela tenham uma amizade. Agora imagine se nesses 10 anos eu chegasse de manhã cedo para ela e falasse assim: ó, meu amor, linda, maravilhosa, eu quero agradecer porque passaste a noite comigo, e eu quero pedir para você que quando for fazer o meu almoço, frite bem a linguicinha. Eu quero agradecer por tudo que você tem feito, em nome do Papai do Céu, amém. Como seria meu relacionamento com ela? Péssimo. Agora você e eu fazemos isso com Deus. Senhor, obrigado pela vida, pela saúde, me dá isso, me dá aquilo, em nome de Jesus, amém. Vai ser fraco o resto da vida, não vai crescer na vida cristã. Vai ser um crentinho que não entende as provas, porque Deus manda provas para mudar o teu caráter, mas reclama. Está passando problema financeiro, está passando problema na família, é uma oportunidade para se ajoelhar e orar. Quantas vezes nesse ano você passou por crises, você chorou? É nesse momento que Deus está falando: filho, fala comigo, abra o coração, filho, para de ficar pedindo. Você só pedir e agradecer, fala comigo. Deus está desesperado para ter relacionamento com vocês. Igreja, precisamos gastar tempo em oração. Você precisa entender isso ao sair desta igreja. Tempo com Deus, tempo com Deus. Não tem segredo, não tem pozinho mágico, não tem a mão do pastor levantada e oraçãozinha. Tem irmão que vai orar comigo e fala assim: pastor, põe uma mão no meu olho, pastor. Para com isso. Pastor é apenas um canal, não é a mão dele que vai fazer alguma coisa, é você em casa. Tempo com Deus, tempo em oração. A oração não é uma ferramenta para ter algo de Deus. A oração é uma ferramenta para ter relacionamento com Ele. Peça, converse, fale, gaste tempo em oração. Você tem Deus tem 1000 maneiras de falar com você. Deus fala através da Bíblia, Deus fala através do pregador, Deus fala através do teu patrão, Deus fala através da tua mulher, fala de tudo que é jeito, Ele grita. Mas sabe qual a única maneira que você tem para falar com Deus? Orando, querido. Separa um tempo, compromisso com Deus, joelho no chão, abra a boca e fale. Converse com Ele. O Senhor, não pode ser isso. Eu tenho uma vida, o pastor fala aquelas coisas, mas o que acontece comigo? Eu estou nesse mesmo jeito, precisa mudar, Senhor. Me dá o caminho, me dá a força. Não pode ser assim. E eu vou dizer para você: quanto menos você ora, mais difícil é orar. Quanto mais você ora, mais fácil é orar. Quer vencer os teus pecados? Ore. Orei para que não entreis em tentação. Se oreis, não vai ter tentação. Quer pregar o evangelho? Quer converter alguém? Então ora, gasta tempo.
Aí você fala: Senhor, converte fulano, mas só uma vezinha. Todo dia clame ao Senhor pela alma dessa pessoa. É assim que funciona. Outra coisa, o casamento é uma porcaria. Não tem relacionamento, não tem nada. Ore. Eu duvido que se você fizer uma campanha, dias, meses, anos orando, eu duvido que o Senhor não vai abençoar o teu lar. Ou ele é mentiroso. Ou ele é mentiroso. A oração move a mão do Onipotente. Vocês estão entendendo, querido, que a prática cristã é diária. Todo dia eu tenho que estudar a Bíblia. Todo dia eu tenho que orar. Se eu estou recebendo parente em casa, eu tenho que estudar e orar. Eu estou viajando de férias, eu tenho que estudar e orar. Não importa onde você está, você precisa entender que você precisa buscar o Senhor todo dia. Quero terminar com a terceira, e essa é rápida. Romanos capítulo 10. Outra coisa que eu e você precisamos praticar e muito, se queremos ser fortes. O verso 14 diz assim: como, porém, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você foi chamado para exercer o ministério da pregação. Pregar o evangelho não precisa de dons, precisa de compromisso. Pregar o evangelho não precisa de treinamento, precisa de uma entrega. Pregar o evangelho não precisa de habilidades, precisa de compromisso. Todo momento você precisa pregar o evangelho. Essas semanas atrás fui para Maringá, fui almoçar. Cheguei no restaurante e falei: vou tirar a barriga da miséria agora. Ninguém está aqui me vendo, o pastor vai lombar o prato. Ó, a carne falando. Mas eu falei: não, tem gente aqui que não me conhece, mas olha como que Deus age. Fui lá no buffet, miserinha de salada, bisteca de porco, carne até à vontade. Falei: meu Deus, é só para tentar o pastor mesmo, né? Peguei um pouquinho de arroz ali e tal, uma farofinha, saladinha. Cheguei na mesa. E a gente pensa assim: pô, eu tô pagando só isso de comida, né? Tô pagando, né? Aí eu falei assim: ô rapaz, vem cá, o garçom. Ele: pois não? Viu, você não pode preparar um omelete aí pra nós aí que não... Ah, o senhor não come carne? Não como. Ah, então tá bom, só um momento. Ele saiu. Aí a Poli chegou, sentou do meu lado, tava com o pratinho dela, abracei ela e oramos juntos, no meio do restaurante. Oramos, terminamos a oração. Quando eu abro o olho, o garçom estava assim, ó. Aí eu falei: oi, perdão. Não, é o seguinte, você quer uma mussarela em cima do omelete? Pode ser. Aí ele disse: outra coisa, vocês são adventistas, né? Eu falei: somos. Por que ele podia ter falado que eu era batista, que eu era presbiteriano, que eu era católico, que eu era metodista. Não poderia? Mas por que ele falou que eu era adventista? Mensagem de saúde, oração. Pregue o evangelho a todo momento. Se possível, use as palavras. 3 disciplinas para você hoje: absorção da palavra, oração e pregação do evangelho. Todo dia você recebe o pão da vida, mas se não compartilha o pão da vida, você é um crente mofado. Entende o que é isso? Está cheio de bolor. É um agente secreto de Jesus. Na firma todo mundo conhece como um bastiãozinho fofoqueiro, mas chegou no dia de sábado, terno e paletó, e vem para a igreja. Pregue o evangelho. Quer ser forte? Fale, converse, convide as pessoas, seja um testemunho vivo.